Jovem, Pentium 2 450, uma máquina retrô construída para a fidelidade dos jogos do passado. Esse micro aqui, hoje recebe um upgrade. Placa de vídeo GeForce 2 MX400, 128 bits, 64 megas. Uma placa mais avançada que a época do Pentium 2, porém necessária para nesse computador rodar esse jogo que vocês vão ver agora. Esse game era pesado demais na época. Return to Castle Wolfenstein. Jovem, esse game ele foi construído a 4 mãos. A Grey Matter fez para jogar de 1. A Nerve e a Splash Damage fizeram para jogar de 2. Aí então ele foi produzido pela id Software lá do Tomb Raider e foi publicado pela Activision, e em 2001 chegou para o Windows. A gente via na televisão, a gente via nas revistas falar desse jogo, e eu ouvi no Fantástico. Não foi o primeiro jogo que eu ouvi falar no Fantástico, foi o primeiro, Siberia, lá no começo dos anos 90. Então era pelo Fantástico, pela TV, por outros programas, por revistas, que a gente ficava sabendo das coisas. E eu jogava o Wolfenstein 3D lá do MS-DOS, aquele jogo coloridinho. Quando pulei para isso aqui, eu fiquei maravilhado. Qual foi o jogo, jovem, que maravilhou você lá naquela época? Você jogava Doom, Quake, Duke Nukem? Você jogava esse game aqui que você está vendo? Jogava Serious Sam? Qual jogo da época? Unreal Tournament? Foram muitos jogos que naquela época conseguiram a ideia de mostrar o mundo dessa forma, um mundo quase que se você estivesse num filme, como se você fosse realmente o herói ali no jogo, o herói que é um soldado do exército americano lá na Europa dos anos 40, tentando descobrir ali um projeto secreto que envolve morto-vivo, zumbi, paranormalidade. Jovem, esse jogo aí vai a fundo no negócio, na loucura, e ele é tenso, ele é violento, um jogo que teve muito mimimi e popopó na época, e um jogo muito bem feito. Inclusive, se você tivesse na época a possibilidade de rodar com o Pentium 3, eu rodava com o Pentium 2, eu tinha um Pentium 2 como esse aqui, de alto desempenho, com placa-mãe top, com memória top. Então, se eu fosse migrar para o Pentium 3, tinha que ser no mesmo nível, e era muito caro. Então, eu ficava dando upgrade no Pentium 2. E olha, eu trabalhava com informática, eu recebia computadores para atualizar, para jogar esse jogo, ou computadores já atualizados, já top, Pentium 3, os primeiros Pentium 4, para poder fazer com que funcionasse, porque dava muito erro, muito problema com DirectX, muito problema na instalação, você tinha que renomear arquivo, copiar pasta de um lado para o outro, trocar arquivo de um para o outro, era uma confusão. E isso sempre levava uma graninha ali para assistência técnica. Esse jogo, como eu falei para vocês, a gente tinha aquele Wolfenstein 3D que era praticamente um joguinho de Lego, né? E de repente a gente estava lá num jogo de tiro, podendo vasculhar cenários, enfrentar inimigos, era impressionante. E ele é um jogo que dá uma tensão violenta. Eu ficava, além de tenso, eu ficava com dor de cabeça com esse vira, gira que é posicionado aí para você no decorrer da jogatina. Então, era um jogo que até mesmo nos dias de hoje, embora eu joguei bastante, eu ainda não me acostumei com essa maneira de jogar, né? Eu ainda talvez seja um cara mais do Atari 2600 do que desse jogo aí. E eu acho legal, pessoas como eu e muitos outros aí na minha faixa de idade, que estavam jogando Atari lá no final dos anos 70 e do Atari foram para as coisas da Sega ou para as coisas da Nintendo ou Coleco ou Intellivision e foram subindo para Super Nintendo, para Mega Drive, para Nintendo 64, Sega Saturno, foram subindo e foram vendo tudo que aconteceu, Nintendo 64, PlayStation 1, PlayStation 2, Dreamcast, GameCube. Então, a gente que vê assim, que dá essa puxada no passado e vê como as coisas foram desde o início, sabe dar valor para cada pixel que a gente vê na tela, porque sabe do esforço que foi sair lá do velho Atari e chegar até os dias de hoje com os jogos que nós temos hoje, o Cyberpunk 2077, top das galáxias, entre outros jogos que a gente tem aí hoje, Forza Horizon, GTA V, tudo isso que às vezes o molequinho novo pegou pronto agora, ele nem tem ideia do caminho que foi percorrido, e um caminho que deixou muita nostalgia, deixou muita saudade. Qual foi, meu jovem,
o game dessa época que você teve aí que te marcou? Qual foi o game que lá de 2000, final dos anos 90, começo até 2003, 2004, 2005, 20 anos atrás, hein? Que ficou na sua cabeça até hoje, que você pode jogar no emulador, na máquina virtual. Não precisa, é claro, montar um Pentium 2, né? Isso é frescura. O importante é se divertir com a jogatina. E sempre é bom ter um espacinho. Faz bem, evita a demência, jovem. Até a próxima.